Olá, uma vez mais aqui estamos com o programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinho e a nossa gratidão pelo seu prestígio ao nosso programa e a toda a programação da TV Mundo Maior. Desejamos que você esteja em paz, com saúde, junto à sua família. Estamos falando sobre as obras mediúnicas de Chico Xavier, que começaram a ser publicadas em 1932 com o livro Parnaso de Além-Túmulo. Dia 2 de abril, se Chico estivesse conosco, estaria completando 112 anos de idade. E agora, no próximo dia 30 de junho, nós estaremos na data dos 20 anos de sua desencarnação. Ele desencarnou no ano de 2002. Portanto, 20 anos de saudades de Chico Xavier e de seu trabalho extraordinário, de seu espírito iluminado e de tudo que ele continua representando para o espiritismo, para o cristianismo, para o Brasil e para a humanidade. Nos programas anteriores, nós falamos que Chico veio publicando as suas obras, as suas primeiras obras, através de duas editoras, a Federação Espírita Brasileira e a LAC, a Livraria Espírita Allan Kardec. Ele publicou em 1932 o Parnaso de Além-Túmulo, em 35 Cartas de uma Morta, em 36 Palavras do Infinito, em 37 Crônicas de Além-Túmulo, 38 ele publicou duas obras, Emanuel e Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Em 39, também duas obras foram publicadas, Lira Imortal e A Caminho da Luz. Em 40, 3 obras foram publicadas, Novas Mensagens, há 2000 anos e 50 anos depois. E paramos em 1941 com Cartas do Evangelho. Mas em 1941 ele também publicou 3 obras. Vejamos que Chico começou já trabalhando incansavelmente desde 1927, aos 17 anos de idade, quando iniciou a sua jornada mediúnica. No ano de 1941, após a publicação do livro Cartas do Evangelho, de Cassimiro Cunha, Chico publicou também pela FEB este excelente livro, O Consolador. Nós consideramos esta obra, O Consolador, como sendo um desdobramento de O Livro dos Espíritos. Em O Livro dos Espíritos, nós temos lá 1018 perguntas e 1018 respostas.
Segundo algumas traduções, 1019 perguntas, 1019 respostas. Aqui no livro O Consolador, nós temos mais 411 perguntas sobre os mais variados temas, perguntas que foram endereçadas a Emmanuel. A Emmanuel, respondendo por uma grande equipe espiritual, perguntas a respeito de ciência, química, física, biologia, psicologia, sociologia, perguntas sobre filosofia e, finalmente, perguntas sobre religião na terceira parte. Enfim, são 411 perguntas e 411 respostas de Emmanuel. Este livro foi editado pela Federação Espírita Brasileira em 1941, logo depois do livro Cartas do Evangelho de Cassimiro Cunha. É interessante perceber como que os espíritos foram agindo. Os poetas escrevendo, eles se alternavam com os prosadores, como no caso Humberto de Campos e tantos outros literatos, e também com os doutrinadores. Ora, um livro de poesia, ora, um livro de filosofia, escrito pelos prosadores, não é? E, ora, um livro doutrinário. E essa alternância de estilos literários, não é? Claro, todas as mensagens voltadas para o conteúdo da doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo. Mas todos esses livros, esses estilos literários, eles foram se alternando ao longo do tempo. E isto foi durante toda a vida mediúnica de Chico Xavier. O Consolador saiu então em 1941. E em 1941 sai um terceiro livro publicado pela FEB. É um terceiro livro publicado pela FEB, um dos livros, aliás, um dos livros da preferência de Chico Xavier, Boa Nova, também em 1941, Humberto de Campos. Sobre Humberto de Campos, há uma curiosidade interessante, não é? Os amigos sempre nos solicitam para fazer esta observação. Chico dizia que Humberto de Campos ele preferia psicografar diretamente na máquina de datilografar. É algo muito curioso. Os demais espíritos escreviam, psicografavam a lápis, não é? Nas laudas de papel, a lápis. Mas Chico nos contou certa vez que Humberto de Campos, que foi um grande escritor, considerado um dos maiores cronistas do Brasil, membro da Academia Brasileira de Letras, Humberto de Campos preferia a máquina de escrever. E Chico tinha uma facilidade impressionante na datilografia. Hoje é capaz que os mais jovens talvez nem conheçam direito uma máquina de escrever, não é? Mas é o teclado do computador. É o teclado do computador, não é? Era um computador mecânico. A máquina de escrever, não com essa tecnologia extraordinária. E Chico tinha uma facilidade muito grande. Ele trabalhava na Fazenda Modelo como escriturário, não é? Ele estava sempre digitando, a gente não falava, não existia nem a palavra digitação, né? Era datilografar.
Eu mesmo, quando jovem, imagine, eu mesmo, quando jovem, fiz o curso de datilografia. Datilografia. Eu me recordo que eu estudei durante 2 anos. Eram mais ou menos 2 anos. O curso de datilografia tinha um curso rápido e tinha aquele curso mais lento. E a gente chegava a receber diploma. Recebia o diploma, né? Aqui em Uberaba tinha uma famosa escola de datilografia da professora Lorencina Palmério, irmã do Mário Palmério, que foi fundadora aqui em Uberaba das faculdades integradas de Uberaba, hoje da Uniub, né? Das universidades integradas de Uberaba. Mas existe essa curiosidade que alguns amigos nos pedem para falar. Humberto de Campos, a não ser quando ele escrevia de público, né? Quando ele escrevia de público, nas reuniões públicas, por exemplo, lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga, ou às vezes em algum outro centro espírita que Chico Xavier estivesse visitando, aí, claro, ele escrevia pela psicografia. Mas quando ele estava, vamos dizer, transmitindo as suas páginas domesticamente, em casa, na casa de Chico Xavier, ou principalmente na casa de seu ex-patrão, né, Dr. Rômulo Joviano, ele usava a máquina de escrever. E eu tive oportunidade, cheguei a ter oportunidade de ver Chico Xavier datilografar. Impressionante a velocidade com que ele digitava ou datilografava. Impressionante a velocidade, mas sem errar. Porque na datilografia, quando a gente errava, tinha que usar uma borracha, ou então vinha lá com errorex, né? Vinha lá com errorex para depois bater a letra em cima e corrigir o erro, né? Mas Chico Xavier não errava. Ele datilografava com a mesma velocidade com que psicografava. E Humberto de Campos preferia datilografar. Aqui nós temos esse livro de Humberto de Campos, um dos preferidos de Chico. Certa vez perguntaram ao Chico quais os livros de sua preferência que ele havia psicografado. Ele citou 2, não é? Ele citou o livro Boa Nova e o livro Paulo e Estevão. Aqui no livro Boa Nova, é um livro fantástico, nós temos aqui várias crônicas sobre Jesus Cristo, sobre a vida de Jesus, várias crônicas, contos criados, recriados por Humberto de Campos e em suas pesquisas realizadas no mundo espiritual. Porque para ele escrever esta obra, ele realizou pesquisas. Chico nos dizia que ele havia realizado pesquisas em torno da vida de Jesus, porque é interessante. Quando Jesus veio à Terra, o que nós temos dele em matéria de registro, não é? Registro confiável, são os evangelhos, né? Os 4 evangelhos. O evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, o de Lucas e o de João. Mas, no mundo espiritual também surgiram registros, não é? No mundo espiritual mais próximo, à Terra, surgiram registros sobre a vida de Jesus, a sua peregrinação, não é? A vinda de Jesus à Terra também foi registrada no mundo espiritual e não apenas aqui pelos seus biógrafos, não é? Então nós temos aqui no livro Boa Nova, por exemplo, ele nos fala sobre João Batista, o precursor, a família Zebedeu, não é? O João e Tiago, que foram seus apóstolos de Jesus, fala sobre o Sermão do Monte,
a lição de Nicodemos, Joana de Cusa, o testemunho de Tomé, Maria de Magdala, os 500 da Galileia. Enfim, são 30 capítulos, capítulos escritos com uma beleza sem par, porque Humberto de Campos tem um estilo completamente diferente. Aliás, os espíritos, todos os espíritos que se manifestaram através da mediunidade de Chico Xavier, era uma mediunidade tão extraordinária, tão maleável, que nós notamos perfeitamente a diferença de estilo. O estilo dos poetas, o estilo de Humberto de Campos, o estilo de Emmanuel, o estilo de André Luiz é outro, é completamente diferente. Depois, mais tarde, os jovens, os habitantes comuns do mundo espiritual, que vieram também se expressar mediunicamente através de Chico Xavier, cada qual com seu estilo, sua maneira de escrever. As crianças, quando escreviam por Chico Xavier, Maria Dolores, a poetisa, com um estilo, Meimei, com outro estilo, Francisca Clotilde, também com outro estilo, Veneranda, lá de Nosso Lar, escrevendo as crianças, também com outro estilo. E ainda no ano de 1942, depois, logo em seguida, logo após o Consolador, e o livro Boa Nova, surgiu o livro Paulo e Estevão, em 1942. Nós temos aqui o nosso exemplar, ele está até encadernado, Mandamos até encadernar, porque de tanto ler o livro, manusear o livro e rabiscar o livro, mas essa aqui é uma das capas do livro Paulo e Estevão. É um romance extraordinário, sem dúvida alguma, um dos livros mais importantes da lavra mediúnica de Chico Xavier. Esse aqui foi editado também pela Federação Espírita Brasileira, pela FEB. O prefácio do livro é 8 de julho de 1941. Interessante. 8 de julho de 1941. 8 de julho foi a data em que Chico começou na psicografia, em 1927. Quando Chico psicografou este livro, escreveu este livro, ele estava com 31 anos de idade. Jovem, Era um rapaz, digamos assim, Com 31 anos de idade. E este livro, sem dúvida, é um dos mais importantes, porque Emmanuel, aqui, ele resgata a história do cristianismo, Usando como ponto de referência, ou vamos dizer assim, usando como mote a vida de Paulo de Tarso, que era o doutor Saulo de Tarso, doutor da lei, usando como ponto de referência a vida de Paulo de Tarso, ele conta a história do cristianismo nascente, após a crucificação. Ele conta, por exemplo, a história aqui das primeiras perseguições aos cristãos. Ele conta a história, como é que surgiu a Casa do Caminho, como é que funcionava a Casa do Caminho, que era a Casa dos Apóstolos, em Jerusalém, a atuação de Pedro, Simão Pedro, a atuação de João, a atuação de Tiago, a atuação de Filipe, enfim, a atuação dos vários apóstolos e dos discípulos, Porque Estevão foi um dos discípulos.
Ele não foi um dos 12, mas sem dúvida alguma, ele foi um dos maiores nomes do cristianismo. E foi ele, com Abigail, sua irmã, não é? Foi ele o responsável pela conversão do ex-doutor Saulo de Tarso ao cristianismo, que teve aquela visão do Cristo, às portas de Damasco, no deserto. Isso tudo aqui é descrito no livro, não é? E como é que os cristãos tomaram, por exemplo, a decisão de levar o evangelho aos gentios, ou seja, aos não judeus, porque mesmo os apóstolos, eles se consideravam o povo escolhido. Eles imaginavam que o Cristo tinha vindo à Terra apenas para os judeus, apenas para eles. E Paulo já tinha uma outra visão. Paulo, como tinha uma dupla nacionalidade, ele era judeu e era romano, ele tinha uma dupla nacionalidade, ele começou a entender que o evangelho também deveria ser levado aos gentios. E foi a partir dessa atuação de Paulo, que inclusive às vezes ele entrava em polêmica com Tiago, não é? Tiago era muito ortodoxo, muito conservador. Foi a partir daí que Paulo foi levar o evangelho aos gentios e ele foi pregando nas diversas cidades e fundando as primeiras igrejas. Não é? Esses núcleos, esses núcleos cristãos, que eram núcleos domésticos, não é? Inicialmente eram fundados nas casas daquelas famílias que se mostravam receptivas à boa nova. Então o livro conta tudo isto, com detalhes históricos e impressionantes, e vai até a desencarnação de Paulo, a sua prisão e a sua condenação, quando ele também é imolado, testemunhando a mensagem do Evangelho, testemunhando a Boa Nova. Então Chico falava que eram os 2 livros de sua preferência, não é? Entre tantos, ele falava que ele gostava muito do Boa Nova, porque falava de Jesus, e gostava também muito de Paulo Estevão, que também não deixa de falar da vida do Cristo, né? Que fala sobre a história do cristianismo. Então vejamos como a tarefa mediúnica de Chico Xavier, ela foi traçada no mundo espiritual. As coisas não foram acontecendo assim aleatoriamente, não é? Como nós dissemos no início, os espíritos, eles vieram se alternando através da mediunidade de Chico Xavier, não é? Difundindo a mensagem da doutrina espírita através da poesia, através da prosa, da poesia, da prosa e através da mensagem doutrinária dos espíritos que aproveitavam para falar sobre doutrina abertamente, como é o caso de Emmanuel, André Luiz e tantos outros. Na próxima semana, nós vamos dar sequência a esse rápido estudo que nós estamos realizando. Muita paz e até lá.